Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Abrace Talks, o podcast da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estande. Ao ar toda terça-feira pelo YouTube e o Spotify. Meu nome é Paulo Passo e eu estou aqui ao lado da Super Mega Blaster. Olá, Costa. mais um episódio, tudo ótimo, Paulo. Bacana. E a gente está recebendo hoje um cara que eu gosto bastante. Tivemos muito próximos aí durante 6 anos, quando ele foi presidente da Abrace, o Marcelo Soares, que também é CEO da JMK, uma das grandes montadoras do mercado. Marcelão, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite. Confesso que tenho assistido e tenho gostado muito. Já dei o feedback para vocês. Paulo. Dei o feedback porque está bem legal. Os assuntos eu acho muito pertinente, né, do que está acontecendo no segmento, de expectativa para o futuro. Então, estou gostando bastante. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Marcelo. Muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho do Pois Marcelo. Eu duvido que não conheça o Marcelo, mas quem eventualmente não conhece o Marcelo, vamos falar um pouquinho o Marcelo. Vamos contar um pouquinho da vida dele. Ele é Marcelo Soares, ele é casado com a Karen há 22 anos. Ele é pai do Pedro e do Davi. Ele também trabalha na nossa área há mais ou menos uns 27 anos. Formado em administração de empresas e sócio fundador da JMK, que completa agora em setembro 19 anos. Olha que emblemático. E, como nos conhecemos, foi presidente da Abrace por 6 anos, aos quais muitos dele estive ao seu lado. E foi uma delícia, é um grande prazer. Marcelo, mais uma vez, muito bem-vindo. A gente está muito feliz em recebê-lo aqui. Acho que, né, você faz parte de muito tempo da Abrace, quase metade da vida dela, né? Se a gente for pensar. Como presidente. Então, acho que a gente tem muito para contar, acho que a gente tem muito para trocar aqui e tenho certeza que vai ser uma delícia. Tá bom, eu tenho certeza. Espero atender a expectativa. Ah, com certeza absoluta. Marcelo, você, assim, eu nem está aqui nas perguntas. A gente tem, na verdade, um roteiro de perguntas que a gente acaba criando, óbvio. Mas, pelo que a Sula estava comentando agora, você está na Abrace desde a fundação da Abrace? Como associado, sim. Tá. Sim. E você, na sua presidência, é que juntou com a Abrafec, a qual a Sula era diretora da Abrafec, não foi isso? Isso, Leila presidente, eu era da diretoria. Você era o presidente da Abrace, por que você juntou a Abrafec? De onde nasceu essa ideia, legal, esse projeto de juntar com a Abrafec? Porque a gente está falando de 2 setores que se completam, que é a cenografia e montagem de estandes. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma segunda associação da área de cenografia, eu falei, poxa, eu faço estande cenográfico, eu não estou nessa associação, não faz sentido. E eu sou totalmente a favor de estar vinculado às associações. E aí, quando eu fui descobrir o que era a Abrafec, a gente falou, poxa, mas estamos brigando pelas mesmas coisas, vamos unir forças, né? E as dores eram as mesmas, né, Sula? Então, foi da onde surgiu a ideia. E aí, foi um longo tempo aí de quero entender, e se não der certo? Isso. Até foi bem positiva a forma que começou, porque foi tudo muito alinhado, né? Questão financeira, questão de associado, benefícios, o que eles tinham de benefícios que a Abrace não tinha e o que a Abrace tinha para poder entregar também, se fazia sentido para os associados da Abrafec. Então, acabou e eu acho que certo, profissionalmente, né? Eu acho que não tem mais chance de separar, né? Não, a gente já casou. E acho que profissionalmente a gente trouxe braços, né, expertises muito diferentes para a diretoria, que se complementou, né? Com certeza. E aí foi quando a gente entendeu que fazia muito sentido concretizar essa união. Para mim, na parte da diretoria, foi eu acho que o ponto mais positivo disso tudo. Por quê? Vinham mulheres que quase na nossa diretoria não tinha. É verdade, tinha só a Malu. Hoje metade da diretoria é composta por mulher, é feminina também. Que legal. A Leila mais experiente, a Mari mais novinha ali. Então, eu sou totalmente a favor de uma diretoria sempre muito diversificada. Empresa grande, empresa pequena, agrega, homem, né, mulher, mais velho e mais novo. Questões diferentes que a gente vai tendo, né, nessa coisa multidisciplinar. Porque aí quando você pega esses vários pontos de vista, por várias vezes como presidente eu tomei decisões que eu não tomaria. Mas quando você vê o conselho de um, o conselho de outro ali, trazer o meio termo, sempre eu acredito que era, na maior parte das vezes, a decisão então, que eu gostaria. Por isso que deu tão certo. Tem dado ainda. E o Guto acabou seguindo nessa mesma linha. Né? Então,
Estou feliz com o que eu estou vendo. Que bom, foi ótimo. Eu lembro que teve um você mostra, falar um pouco da presidência do Marcelo. Estoura a pandemia, e aí, na sequência, enfim, começa a surgir os hospitais de campanha. Né? Eu lembro dessa história até hoje. E alguém me procurou, não lembro exatamente o quê, com um projeto gigantesco de hospital de campanha. Eu tinha recém entrado na Brás, uma coisa assim. Eu pego o telefone, ligo para ele, falo, Marcelo, existe uma oportunidade, não falei exatamente, para o hospital de campanha. Que orientação, como é que você acha que eu devo agir? Que orientação que você vai me dar? Eu falei, olha, eu como JMK, eu vou ter interesse, mas eu não quero essa informação agora. Você vai fazer assim, você vai pegar, vai colocar no grupo de associados, fala tal, quem quiser, procure você passa informações. Eu falei, perfeito. Esse é o Marcelo Soares. É isso. Esse é o caráter dele, entendeu? O que é meu vai ser meu, o que não é, o que não vai atender. Mas acho que é importante. Como é que é? É a César que é de César, Deus quer dizer. Acho que a gente precisa ressaltar as coisas positivas das pessoas e das entidades, das associações, porque sempre a gente fica ouvindo algumas besteiras. Eu falo, não, peraí, cara, a história não é assim, não. Com base nisso que você está falando, já falei várias vezes em vários eventos e já pedi desculpa para o Carlinhos, porque antes de eu ser presidente, quem era o presidente era o Carlinhos. E para quem estava de fora da presidência, né, da associação, eu sempre achei, é o clubinho das grandes ali. Sim. Certamente está tendo vantagem. E eu vi o quanto trabalha-se, né, e quanto recebe pedra no telhado, nas costas. Eu acho que ninguém está vivendo a nossa vida ali, né, do dia a dia. E falei, por várias vezes eu pensei isso de você, Carlinhos, que você estava ali para buscar vantagem própria. E conhecendo ele pessoalmente, depois se aproximando, né, na segunda gestão dele como presidente, eu era um dos diretores conselheiros. E eu falei, cara, me desculpa, porque eu tinha essa visão. E eu acredito que é comum quem não está associado, quem não está envolvido ali com a vida da associação, não consegue ter essa percepção de quanto se trabalha de forma a se dar sem querer receber. Eu acredito que em prol do mercado. Eu acredito que no passado acabou acontecendo na pandemia de eu ficar em evidência e algumas pessoas depois me procurarem, né? Mas quantas vezes eu dedicava meu tempo, a minha esposa chegava ao ponto de falar, quando que você vai trabalhar para a JMK? Principalmente ali no período da pandemia. Sim. E eu falava, cara, vamos resolver isso depois. Sem mercado a gente não tem. Mas quantas reuniões a gente fez? Mas segurou uma. E até hoje eu acho que, trazendo um pouco dessa experiência, a gente tem os encontros, tem tido cada vez mais os encontros presenciais com os associados. E a gente tem os GTs também, que a gente trabalha paralelamente. Mas tudo isso é o que você falou, aproxima, traz para o nosso dia a dia e vê que a gente não faz nada sozinho, né? Que a gente, na verdade, está ali para estar junto, estar perto e estar trabalhando com eles. Então, acho que isso a gente seguiu muito e traz, né, isso para dia a dia da Brás. Então, acho que isso também veio para ficar, né? E está só melhorando. Você falou agora da pandemia. Para quem não sabe, na época da pandemia, a Brás, vou falar que liderou, mas foi uma das protagonistas ali, né? Principais protagonistas no processo de negociação com o governo do Estado de São Paulo, de diversas reuniões, com a ajuda gigantesca do vereador Rodrigo Lara, agora nosso secretário municipal, e diversas reuniões tivemos lá no Palácio do Governo, na Prefeitura, etc, etc, tal. Em determinado momento, Marcelo Soares, que aqui está, falando em nome de, olha interessante, ali não só das montadoras da Brás, mas de todas as montadoras que atuam em São Paulo, não são que estão apenas que a sede é na cidade de São Paulo, mas que atuam nos nossos pavilhões, etc. Tal, ele foi lá e assinou a liberação do setor para que todo mundo pudesse voltar. Veja, a prefeitura, ela não ia falar com a empresa, com a JMK, ela não ia falar com a JMK, ela não ia falar com a Montes, ela não ia falar com a MX ou qualquer outra montadora, tá? Independente do tamanho, pequena, média. Ela procura uma entidade, uma associação. E que depois serviu para liberar
a nível nacional, né? Sim. Começou por Que nem São os Paulo protocolos. e depois... Que nem Demos os o protocolos, start, exato. Que nem Mas os confesso protocolos. que eu não gosto de ficar lembrando da pandemia, Paulo. Sério? Nossa, Foi um gente... período assim que... Foi bem difícil, mas eu acho que- assim, eu até criei uma expectativa de ver muita mudança no mercado, né? Em No função pós, de você tudo. diz. No pós. E você acha que não mudou? Eu acho que já. Olha, eu tenho algumas pequenas melhorias, mas a essência eu vejo que está no ser humano e é difícil a mudança. É difícil a mudança. Entendi. Assim, eu acho que água mole em pedra dura, tanto baixa até tem que vários Eu tento lados. sempre entender que a mudança que eu quero tem que partir de mim. E eu Também, né? Algumas coisas eu já vinha fazendo ao longo da minha história pessoal e da empresa. Mas tem coisas que dependem do mercado mesmo. E aí, é claro, há interesses de um grupo, ou há interesses de um pavilhão, ou há interesses de uma organizadora, e por aí vai. E esses interesses são conflitos muito gritantes. Sim. E que acaba, infelizmente, ainda judiando do nosso mercado. Eu vou aproveitar isso que você falou agora, eu vou fazer apenas um comentário, mas eu vou aproveitar uma pergunta, que era uma das últimas perguntas nossas aqui, mas eu já vou fazer agora. Tá? Primeiro, o que a Brassi ela tem nos ensinado? Tá? Pelo menos é o grande aprendizado que eu tenho à frente da direção executiva da Brassi. Que a gente está num setor que a gente depende um do outro. Muito. Ou seja, não existe montagem se a gente não tiver expositor, se não tiver pavilhão, se não tiver que organize e assim por diante. E óbvio que a gente, como você falou muito bem, cada um tem os seus interesses. Né? E a gente conhece no setor alguns players que puxam um pouco mais sardinha para o seu próprio negócio, independente de onde eles estão, e outros que têm uma visão mais democrática de entender como um todo. Mas eu acho que o grande trabalho que a Brassi vem conseguindo fazer, e aí eu estou falando, quando eu falo a Brassi, não é a figura do presidente, aí eu estou falando, é o presidente, a diretoria, os executivos, os associados, os GTs, com a gente. o como um todo, é a gente conseguir sentar na mesma mesa, estar na mesma mesa, e discutir os nossos assuntos. Quer um grande exemplo disso? Aquele grupo Subindo a Régua que nós criamos lá atrás, a norma da BNT que está sendo discutida nesse momento, as bilhões de reuniões que a gente tem tido. Esses dias agora quem estava com a gente foi o Gustavo Nuremberg. Ou seja, então há uma relação hoje em dia ela é muito mais próxima. Agora, você falar para mim que tem muito a ser feito, claro. Eu acho que a gente não alcançou 10% ainda. Vou certeza. concordar com você. 10%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que é uma das perguntas que... Tem um caso bacana seu de um projeto. Você estava no pavilhão, viu um projeto que era seu, foi montado por uma outra empresa. Conta essa história pra gente aí, porque é uma das brigas que a gente, bandeiras que a gente tem. E eu sei exemplos que você, positivos, né? de como fazer a coisa certa. Até um dos associados, não me recordo quem, falou, isso vale uma matéria no Acho que os portal. Da Fink, não foram? Por quê? Isso é uma coisa que chateia. É um roubo por parte ou do cliente ou por parte de quem está montando. O assunto é projeto. Projeto. Tá. Acho que criação, né? Eu já pensei, vou falar de algumas ideias. Eu já pensei em contratar um fotógrafo para documentar a feira toda com nome e colocar num cadastro onde os associados conseguissem ver foto do stand, nome da feira e o nome do stand. A pessoa vai lá e vê se foi o stand dele. Então, o Abraço poderia encabeçar isso aí. Eu quero ver se os stands que eu perdi naquela feira, se foi o meu que foi montado. Sim, entendi. Por quê? Porque a ação tem que ser rápida, tem que ser imediata. Porque na ocasião, o que aconteceu, Conta. Paulo? Eu cheguei e fui... eu tenho que deixar aqui um agradecimento aos associados. Eu só consegui receber porque eu joguei no grupo alguém... da associação montou esse stand e começou não, aí um associado, me mandaram esse projeto para orçar, estavam querendo fechar por 80 mil. E te contou o caminho das pedras. E contou, então eu tinha provas ali que o cara tinha passado, que o expositor tinha passado o meu projeto para orçar. E já falando a verba. E ele tentou fechar por aquela verba com a JMK. Só que eu falei, esse valor é impossível. E... conclusão, passando na feira, que eu gosto de visitar a feira. Mas peraí, só um detalhinho. Ele passou a foto com o seu logo, não? Ele cortou o seu logo, sem logo, falou que era meio que uma criação dele. Igual aquele caso. Uma propriedade empresa. intelectual dele. Eu não sei nem o que ele falou. Eu só sei que eu via o meu projeto com outros associados. E outros associados, também recebi. Também recebi. Entendi. Porque, inclusive, o que eu falo? Nós somos uma empresa
filiada à Abrace, nós temos uma estrutura e tal, que não sei o quê. Então, talvez o cara até pegou, a pessoa do marketing pegou e foi tentar com pessoas da Abrace. Só que ela não imaginava que havia uma comunicação entre nós. Os diretores. Que é quem não faz parte nem imagina. Concorda? Não faz. Então, para mim, fica o meu agradecimento para o associado por causa disso. Porque talvez se o associado não falasse ali no grupo de WhatsApp, olha, me procuraram, eu talvez nem fosse saber quem era. Eu não ia ter provas para receber, porque eu peguei a informação, no dia seguinte, eu fui no stand e saí com um valor naquele dia do stand. Tanto que eu coloquei lá o contrato que eu fiz no grupo, agradeci, né? Mencionei as pessoas que nos ajudaram. Você fez um combinado ali com o expositor naquele mesmo dia. Você faz nota do projeto? Eu falei, eu faço nota, eu faço contrato, eu sou uma empresa séria. E você vai me pagar hoje, falei para ele. Foi curto e grosso. Não sei se ele ficou até com medo de um cara, 1,80 m e pouco. Roubei o cara. Será que eu vou apanhar? Então, acho que não sei se foi por causa disso. Ideia, Marcelo, sabe? Às Mas o Sula, a gente tem que parar de romantizar, de achar que a pessoa é inocente. Ela está pegando uma coisa que não é dela e colocando para outra pessoa orçar. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz para a menina do marketing, eu falei assim, vocês copiaram o meu projeto, eu quero saber se o seu diretor estava a par dessa decisão. Ótimo. Ela falou, sim, ele sabia. Eu falei, então tá bom, quero falar com ele. Chegou, quer água, quer café, tudo bem, veio esticar a mão. Eu falei, não tá bom, não quero café, não quero água, vim receber o meu projeto que você copiou. Foi curto e grosso. Pagou naquele dia. E conclusão, eu falei assim, vale a pena o que você fez? A minha última pergunta para o cara, vale a pena o que você fez? Porque você pegou um projeto que custava R$90 mil, você pagou 80 e agora você está tendo que pagar a diferença porque é exatamente o custo de projeto. Então, não é que o outro é bonzinho. Não é que o outro é bonzinho. Ele está dando um desconto daquilo que ele não trabalhou. O tempo que você perdeu na célula. Quantas vezes você fez várias versões? Só que essa situação de projetos é a terceira vez que acontece de projeto copiado na íntegra. Nossa, gente. Teve uma outra situação que o projeto foi copiado, que existe um grupo chamado Arquitetos Unidos do Brasil, no Facebook, alguma coisa assim. E o meu arquiteto na ocasião, porque é um grupo fechado para arquitetos, ele colocou essa informação no grupo. O pessoal do grupo começou a entrar nas redes sociais do cara. E começou, isso que você fez não se faz, isso é roubo, e que não sei o quê, olha o padrão da sua empresa e tal. E começaram a minar a rede social do cara. O cara, nesse caso, me procurou. Ligou. Marcelo, o que está acontecendo? Estão falando... Mas eu que dei a ideia. Eu falei, cara, você deu a ideia, mas você, quem desenhou, quem elaborou, quem criou, você entregou uma planta com distribuição diária. Quem fez todo o pensamento, quem levantou, fomos nós. Então você está roubando o projeto, você tem que pagar por isso. Esse não pagou. Não resolveu. Se fosse hoje, eu tenho certeza que era outro que ia ter pago. Entendi. E teve uma outra vez que copiaram também um projeto, que aí nesse caso era através de uma agência. Quando copiou, eu liguei na agência, falei, pô, você montou o meu projeto? Ela falou, não, sou vítima também. Conclusão, era uma multinacional, ela ligou para o cara e falou assim, estou com a carta para mandar para o seu presidente. Nossa, pegou da agência e replicou. E replicou. Estou com um e-mail para mandar para o seu cliente, para o seu o CEO da Global. Ou você paga o projeto, ou eu estou mandando agora. Escreveu, olha, e é esse e-mail que eu estou mandando para ele. Mandou para o cara. Aí o cara marcou uma reunião, eu recebi e a agência recebeu. Eu recebi, na verdade, até um valor que eu não sei se teria tido de lucro. Entendi. Em meio ao trabalho que era o projeto. Sim, entendi. Mas é a segunda vez. Então, eu acho que para nós mudarmos o nosso segmento, teria que estar muita gente dentro da associação. Para na hora que acontecer isso, um monte de gente começar... Igual foi uma situação de pavilhão que a gente não estava sendo respeitado, acho que você lembra, Paulo, que infelizmente, qual foi a decisão? Está aqui o telefone da organizadora. Todo mundo... Isso que vocês estão falando para mim como presidente, a associação não faz nada, fala para a dona da feira. Mundo. Não, fala para a dona da feira. Coloquei o telefone para a dona da feira, da dona feira. Conclusão, resolveu. Então, às vezes, se a gente unir essa força e todo mundo, quando pegar um projeto, claro, tem que tomar cuidado se foi realmente uma criação do zero. Sim. Ok?
Se não é uma coisa muito direcionada. Tem brief que às vezes vem direcionado. Agora, se não for direcionado, minha sugestão é, olha o tipo de briefing, a pessoa montar no grupo ali. Ó. Olha o tipo de briefing, olha o que eu projetei e olha o que foi montado. A gente tem bom senso do segmento, conhece se era possível um projeto tão parecido. E numa dessa, todo mundo entra na rede social e fala o que pensa daquela empresa, daquela atitude do que está acontecendo. Isso é ágil, né? Pelo que a gente está Sabe o que vai acontecer? Aqui? Vai acontecer igual o segundo case que eu comentei aqui. A pessoa vai te ligar. Ô, o que é isso? Não sei o quê. Não, eu pago o projeto. Quer pagar até mais do que vale o projeto. Na hora. Para resolver, né? Porque quer resolver. Paralelo a isso, o que acontece? O que a Brás está fazendo para isso? Primeiro, é um dos assuntos mais importantes que a gente... Um dos assuntos mais importantes, que é respeitar o direito autoral do projeto. É um dos assuntos mais importantes. No nosso segmento de trabalho. A Brás, ela ano passado, ela fez um documento, participou de um documento, da criação do documento. Eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever, e o Ragazzi dentro também da associação também. Ragazzi é o advogado da associação. Esse documento essa brochura, esse documento foi feito pela Abrace, pela Ampro, MPI, Meeting Professional International, que é uma entidade de organizadores e de meeting planners, e pelo Senac. E ali a gente fala uma série de assuntos, a gente está falando de ética. Né? E uma das coisas que a gente fala ali é a respeito do direito autoral. Quando eu falo uma coisa, quer dizer que tem um capítulo inteiro só falando sobre tudo que pode e o que não pode direito autoral. Muito bem. Nesse momento, a Brás está em fase de finalização de um GT de cenografia, do briefing de cenografia, que aliás você faz parte também desse grupo. E a gente está criando esse briefing. E essa semana, por acaso, né, casualmente, essa semana, a parte de direito autoral, nós encaminhamos o que nós escrevemos para o nosso advogado, para ele validar, porque ali a gente fala até prêmios, porque às vezes é alguém que está ganhando um prêmio com o teu projeto veja, entendeu? Manda o troféu pro cara. Ou seja, ele escreveu, você está ganhando, e a gente tem alguns prêmios muito bacanas no nosso setor. A Brás, por exemplo, hoje em dia faz parte do conselho, não sei se é o termo conselho, acho que é conselho, do Prêmio Caio. Então, tudo bem uma agência ganhar o prêmio. Óbvio, a agência é nosso cliente, a gente quer mais que ganhe, pelo amor de Deus. Menciona. Vamos fazer, menciona, Flávio, isso aqui é um projeto feito pela empresa tal. Você tem o prêmio da Amplo, um prêmio maravilhoso, etc. Tal. Também conversando outro dia com a Elô, maravilhosa. Elô, beijão, sou teu fã, você sabe disso. Poxa, você tem todo um case de um evento. Tá? Quem fez? Quem criou? Cadê Você falou do código de ética, a gente assinou o código de ética da Abrace, mas eu falei assim, a gente tem que fazer o nosso. Uma empresa de 19 anos, não tem o seu código de ética, não tinha o seu manual da marca. A gente trabalhou em cima disso tudo, né? E na questão do código de ética tem coisa que tem que ser falada, porque às vezes parece que não adianta a pessoa ter a percepção. Você tem que falar, registrar para a pessoa entrar, né, para o funcionário e tudo. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, um cliente pediu bola para uma vendedora. E a vendedora, Marcelo, não sei o que fazer. Como falar não? Eu falei, explica para ele que a empresa é auditada. Aí eu falei, auditada por Deus. Eu acho que em poucas palavras eu não preciso ter uma auditoria realmente batendo ali na empresa, vendo tudo que é feito e tal. Tudo conduta. Auditada por Deus. Então, partir do código de ética. Como você acredita? Eu sou cristão. Pô, então, precisa ter no papel? Precisa, porque nem todo mundo que está dentro da empresa tem o mesmo pensamento. Então, por isso que a partir disso, eu falei assim, temos que fazer o nosso código de ética. E estamos trabalhando em cima. Que bacana. E falando um pouquinho disso, né? A gente tem na vida, vamos ver como é que é o equilíbrio, né, Paulo? Falando um pouquinho de família, de esporte e de fé, né? Opa. Que você é um cara muito de fé. 3 assuntos que eu amo. Então, como que a gente equilibra tudo esporte, isso, né? Na amo, vida? meu Deus. Como que você traz isso para o seu dia a dia e para a sua empresa também? Minha família é tudo. Até é um ponto que mexe comigo. Porque eu amo minha família. Ai, que bom. Amo mesmo, faço tudo por eles. Tudo
tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Dentro do ético, do correto, como cristão, eu vou fazer. Então, 22 anos casado com a Karen, o amor da minha vida, um beijo. Meus filhos até falam, quem ama mais, o pai ou a mãe? Eles falam, mãe, eu acho que o pai demonstra mais o amor. Tenho dois homens já dentro de casa, um de 21, de 19. Nossa, já. Um fazendo engenharia, outro fazendo medicina. São extremamente educados. As pessoas falam isso pra gente, falam, seus filhos são diferentes. Então, entendo que trabalhamos certo, da forma certa, eu e a Karen. Deus mudou minha vida. Assim, o que eu era, o que eu sou. Outro dia o Ragazzi falando comigo, Marcelo, falando para uma pessoa de mim, eu falei, obrigado pela visão distorcida que você tem de mim. De tão bem que ele estava falando. Ele falou, não, tal, e a gente discorreu ali. Eu falei, obrigado por você ter essa visão. Talvez, às vezes, a gente nem perceba que faz algumas diferenças na vida de algumas pessoas e deixa algumas marcas. E Deus transformou minha vida. Por isso, eu sou muito grato a Deus mesmo. E sou um cara que não é só palavra. Estou envolvido realmente na igreja. De domingo é de manhã. Quando não tem uma questão que eu não consiga adiar, é à noite também. Faço meu devocional de manhã, tenho alguns horários que eu acordo para orar. Não é uma regra também, às vezes quando tenho alguns motivos especiais tenho esse costume. E assim, a pessoa que tem essa transformação e quer o bem das pessoas, ele quer contar para todo mundo e quer que a pessoa passe pelaquela mesma experiência, né? E eu acho que às vezes eu deixo transparecer isso, sabe? De realmente querer que as pessoas conheçam esse lado cristão sem ser o lado religioso. Porque às vezes o que eu tenho visto hoje na questão de religião é muita coisa distorcida, parecendo que Deus é o seu Aladim, você vai esfregar, Deus, eu quero isso e quero aquilo, e ele vai sair, tem 3 pedidos hoje, pode fazer. E eu vejo de outra forma, e sim como realmente um cuidado. Eu passei pela pandemia coisas assim que você fala... É inexplicável. Inexplicável. Ao ponto de eu ter conseguido um cliente que eu não corri atrás, eu não planejei, o cara fez 35 lojas comigo. Um cliente de bolsas, da área de estandes, de roupa, de confecção, comprou uma rede de bolsas e ele simplesmente fez 35 lojas comigo durante a pandemia. Você faz isso? Eu falei, o quê? Isso que eu ia falar, que nem era bem sua área, né? Não era área, a gente fazia coisas de reforma, showroom para um ou outro cliente, mas o nosso nicho era estandes. Mas Deus entregou, porque não posso falar que houve planejamento, mérito meu. Simplesmente houve esforço em a gente trabalhar, aprender de forma rápida aquilo ali. Acontecer. E aí eu vi também pessoas envolvidas querendo aprender e fazer. Então, funcionário que mexia com uma coisa, você faz drywall, quer aprender drywall? A primeira loja a gente subcontratou. A outra falou, não, eu faço, e começaram a aprender. E mexeu desde mezanino, de ar-condicionado, de splitter, de tudo. Dentro de uma reforma de loja de shopping, que também tem as suas particularidades. Noturno. Um monte de regra, shopping. As organizadoras são duras, Paulo. Muito. Shopping, meu amigo. Nossa, triplica. Shopping é dificílimo de trabalhar. Você não pode pisar fora da linha. Já montei shopping. Então, tipo, eu falo, foi Deus agindo ali. Literalmente. E fora a experiência do tipo, aconteceu alguma coisa e tal, no nosso dia a dia ali de abraço, e às vezes a gente fazendo o culto doméstico ali, né? O presente diário ali, e abria, e assim, parece que Deus estava falando, não. Era Deus falando, só faltava falar, Marcelo, Karen, família O. Então, experiências assim que eu já pensei até em escrever um livro. E do tipo... Tem até o título. Deus ainda fala com os seus? Essa era a ideia. E mostrar que Deus ainda fala e age de forma muito clara quando a gente está disposto e sensível a ouvir Ele. Porque tem isso também, né? Tem um momento que a gente quer seguir o nosso caminho sem ouvir.
E do esporte, indo para a parte do esporte... Você é sensei. Sensei, Não sabia. Você não sabia? Não. A turma toda lá de manhã coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Pra quem não sabe, é o filme Karate Kid. Gente, não sabia. Mas teve uma disciplina que eu fiz com meu filho uma vez. Eu falei, sua mãe o tempo todo fala com você dessa bendita bolsa. Quando você chegar da escola, coloca no seu quarto. Aí eu falei, pega aí e coloca no seu quarto. Aí ele foi e levou. Aí eu peguei do quarto e joguei no chão. Falei, pega de novo. Aí ele foi e colocou. Aí ele começou a dar risada. E aí eu entendi, ele estava dando risada porque eu estava tendo que ir buscar a bolsa e levar. Os técnicos que estão aqui, quase caem no chão aqui do agora. Aí eu peguei na bolsa, eu falei, você é esperto, né? Pega a bolsa, leva pro quarto, colocava, traz a bolsa, joga no chão, pega a bolsa. Porque aí eu tava sendo a parte treinada, não fazia sentido. Fez 20 vezes. E com isso, naquele período ali de mais jovem, ajustou. E da parte do karatê tem a filosofia, que é a disciplina, conter o espírito de agressão. Entrei no karatê porque eu era briguento de rua. Agora é briguento de pavilhão. Disciplina. Não, era de rua mesmo. Vida. Mas essa parte da rua aí era tipo assim, meu pai, daquela época, né? Se entrar chorando, apanha de novo, não sei o quê. Então, o meu pai falava assim, se alguém vier, você viu que não vai ter briga, dá logo a primeira. Era a orientação de antigamente. E era bem assim mesmo. Eu vinha falar, batia o ombro, bateu o ombro, já era. Pau! Tem o Marcelo. O Marcelo é o seguinte, o Marcelo faz parte, como o Carlinhos também assim o faz, do Conselho de Ex-Presidentes da Brasa, que são pessoas que têm experiência dentro, cada um com 6 anos aí à frente não, um pouco mais. 6 anos, né? 6 anos. Cada um com 6 anos à frente da Brasa, então tem experiência que pode nos aconselhar, pode nos ajudar o atual presidente, a diretoria. Então o Guto, quando sair, passa também, ou seja, é um grupo que tem experiência para nos ajudar. Mas de qualquer forma, então, nesse momento não faz parte da diretoria. Mas uma das coisas que a gente era preocupação nossa do grupo de diretoria, minha em especial, porque nesse ponto eu sou o oposto, eu sou desbocado até a alma, entendeu? É a gente não falar palavrão. Quando pedir autorização. Marcelo tá lá, a gente eu falo pra danado, palavrão. Eu sempre peço. A gente ia ficar bravo com a gente e tal. E a gente vai, tá vendo? A gente vai melhorando, a gente tenta melhorar. Agora me policia. Ou a gente fala de boca suja. Me policia, eu falo, não posso falar palavrão. Não, mas e do karatê, eu fiz, entrei no karatê porque uma diretora falou, né, a conselheira, ela falou, coloca ele lá que ele vai parar de brigar na escola e tal. E realmente parou, porque você aprende onde bater. Então, se você vai bater, tipo, você tá tão na vantagem. Então, eu contia aquele espírito de agressão. E aí parei, quando comecei a trabalhar, aí eu parei. Né? Quando eu parei, aí fui voltar uns 6 anos atrás. Sério? Que aí bacana. Voltei e aí me tornei faixa preta. Faz até hoje? Faço. Só tô afastado por causa da hérnia de disco, né? Tô com 2. Que aí veio com a idade. Chegou pra mim também. Só sou eu que estou ficando velho também. Né? Chegou pra mim também. Marcelo, a saber também, na época daquela catástrofe lá no sul, em Porto Alegre em especial, o Guto, né, como foi falado já, a gente até chegou a entrevistar o Guto aqui, Sim. O Guto assumiu esse problema dos SUS, ele fez carretas, fez uma série de coisas, mas a gente não teria conseguido sem a ajuda do Marcelo. O Marcelo disponibilizou. Sempre falar que ligava. É importante saber isso, todos saibam. Disponibilizou. O espaço dele, que fica ali perto do terminal rodoviário Tietê, então perto... Uma área positiva. Altamente logística para receber material. Então, todo mundo começou a mandar material para lá, disponibilizou funcionários dele. Eu acionava direto. Funcionários dele para a gente poder... Então, essa logística toda de saída dos caminhões para o sul foi feita com o trabalho da equipe do Marcelo. Só tenho que te agradecer e te parabenizar. Isso eu confesso que eu não gosto de contar, porque é aquela coisa. O que a mão direita faz, a esquerda não. Mas a gente conta, porque eu acho que na hora todo mundo se ajudou, né? Não, ali, todo mundo contribuiu com o que podia, como podia. Na reunião que teve lá para falar, eu até falei, pessoal, abre a conta logo e é para ontem, coloca o final do depósito 011, alguma coisa, uma sugestão lá que eu dei. Porque eu já passei por enchente dentro de casa. Então você sabe qual que é o... Então você trouxe essa questão. Quando eu era moleque, sabe? Tipo assim, não era como é hoje em dia, sabe? Quem ajudou foi amigo de rua ali, a casa que não encheu. Então, tipo, a coisa tem que ser para ontem. Não dá para
Vamos. Não, vamos para ontem, abre a conta e depois a gente vê o que faz. E o que já der para ir mandando, já vai mandando. Eu acho que tem que ser para ontem. E a gente esse teve tipo uma de adesão coisa. maravilhosa também, né, trabalho, Marcelo? Acho que todo mundo Sim. entendeu esse recado, né? Inclusive promotora, ou seja, você pega... Eu lembro que A promotora mandou, a pessoa física Sim. mandou. Foi uma coisa bonita de se ver. Foram algumas carretas que a gente mandou. A família do Ragazzi, que trabalha com alimentação, encheu também. Foi coisa bonita de se ver, não tem o que falar. Foi um Assim, trabalho bacana. chegou num ponto que depois ainda passou tudo. Pessoal, eu liguei algumas vezes. Quem quem tiver João, com não caminho. era? João? Era o João Elton, isso, bonzinho mas de Sula, tudo. a gente não tá mais recebendo. Eu divulguei entre os amigos e eles queriam mandar. Continuavam mandando. Aí eu falei, puxa, tá bom, João. Um caso, a gente está hoje gravando, se eu não me engano, se eu não me engano, o 13º, 14º episódio. Tá? No ar foi o 9º hoje, foi para o ar hoje, mas gravando. É a primeira vez que eu estou dizendo o seguinte: nós estamos já pouco mais de metade e a gente conseguiu fazer uma das perguntas só programadas. É porque eu falo pra caramba, Paulo. Eu acho que também a gente tem muita história para trocar, sabe? Desculpa. Então vai... Não, é a gente. Desculpa, segue o roteiro aí. Não, a gente não tem a engessado. culpa é nossa, eu estou falando uma coisa boa que está acontecendo. Desculpa aí. Sinal que a gente, é isso que você falou, como a gente acaba tendo afinidade, a gente se conhece, a gente falou, peraí, tinha um roteiro mesmo? Porque a conversa vira uma conversa de coisa. Uma troca. Marcelo, deixa eu te perguntar, deixa eu pedir uma coisa. Se você pudesse deixar, 6 anos você ficou à frente da entidade, você está na Brás desde o dia de inauguração da Brás, naquela reunião lá no churrascaria, no Centro Norte. Se você pudesse, não, você pode agora, deixar uma mensagem para o associado da Brás. Você quer a câmera E a lente da verdade? A lente da verdade. Primeiro eu agradeço todos que me deram voto de confiança. Quando eu assumi a Brás, nós tínhamos 35 ou 37 associados. E quando eu assumi, eu falei, meu objetivo é pelo menos dobrar o número de associados e conseguir benefícios claros que as pessoas pudessem ver, que até eu entendia que aquilo ia ser o que ia alavancar, e adquirir o respeito como associação. Quando eu decidi sair, foi exatamente por causa disso. Eu já tinha cumprido aquilo que eu tinha proposto. Então, por isso que foi um dos motivos que eu decidi. O pessoal falou, fica mais um, tal. Primeiro, não sou apegado a poder, então até para também transmitir essa mensagem de que agora, tá vendo? Sentou na cadeira de presidente e não quer sair mais. Não tem esse apego, não tem apego a poder, não tem apego a dinheiro, nada disso. Então, para mim, eu saí ali por causa disso. E o meu agradecimento foi ao associado que ali naquele momento confiou na gente. E ao que não é associado, gostaria de deixar essa mensagem. Dá oportunidade. Pô, quanto que é hoje? 300 e quanto? Não sei. Não lembro quanto que é. 400 eu acho que 400. 400 e pouco. Cara... Numa APAS... Qual foi aquele exemplo? Quem deu um exemplo aqui? Exato. Num desconto de cabo, Marcelo, você paga o ano. Assim, a pessoa tem que pelo menos... faz o seguinte, aquele que não é associado, entra, dá 3 meses de oportunidade. Se não for benéfico, sai fora. Eu só falo isso. Cara, então, mas muito não, eu tô falando sai fora, eu tô falando pra pessoa, saia fora. Se não for benéfico... A gente não tem caso de saída. Se não for... Não, você, Paulo... 3 meses. Se não for benéfico, saia fora. Ok? Mas eu acho que a pessoa na hora vai começar ali. Um cabo, compra, estacionamento. E a troca, gente? E a gente? A situação que eu falei, eu teria... Vamos lá. Se eu não tenho associação, eu não teria deixado de receber. Eu teria deixado de receber R$8.000. Divide por 4. Ok? Por causa do projeto, eu recebi R$8.000. Não foi tudo lucro, mas eu recebi. Era um dinheiro que não estava entrando para dentro da minha empresa. Faz a divisão. Quantos meses paga de associação? Só na troca de experiência. Então, assim, minha sugestão, dá chance. Dá chance. Esse para quem não é associado. E para quem é associado? Não, para o associado é só minha gratidão e continue se envolvendo. Não dá para entrar e ficar esperando as coisas acontecer. Vem, se aproxima, traz sugestão, participa. Numa chapa, decide, não vai ter chapa. Eu até sou contra ter só a chapa única, mas é que as pessoas veem que faça outra chapa e mostra a sua proposta. Eu acho. Sabe? Para poder realmente falar, poxa, escolhemos entre o melhor, não o menos pior, aquela coisa que às vezes a gente faz como candidato político, né? Não, mas se envolva.
Se envolva, porque ninguém é tão esperto e inteligente que não precisa saber de nada, como ninguém é tão burro que nada possa contribuir ali. É isso, então, sempre agrega. Se aproxima. É isso. E eu sempre falei, Paulo, ali... Hoje aqui eu já tenho 2 ideias. O que eu falei ali, se a pessoa se aproxima, às vezes o discurso é que eu não sou grande, ali são só as grandes. Imagina, Cara, gente. às vezes a pessoa tem uma estrutura menor, mas tem um comportamento de grande. E também tem, às vezes, o contrário. Que Tá? agrega. Gente que é grande, comportamento com pequeno. um comportamento e uma mentalidade de minúsculo. Não vou nem falar pequeno, não. De minúsculo. A Brassi, hoje nós somos um pouco mais de 110, 115 empresas. E quando você faz uma análise das empresas, a grande maioria são empresas de médio porte. Tá. Não são nem de grande, nem de pequeno porte, são de médio porte. Hoje o escopo do associado da Brassi é esse médio porte. Agora, o que diferencia o associado da Brassi no mercado? Né? Por que nós somos hoje indicados para as principais promotoras, que antigamente, você lembra, Marcelo, a promotora indicava, me indica uma montadora oficial. Montadora oficial. Sim. Hoje em dia, Informa, Nuremberg, Francal, todo mundo. Contrato associado à Brassi. Por que isso? Porque Segurança. Segurança. A palavra segurança. A gente tem, independente, como vocês falaram, você falou pouco, independente se era pequeno, médio ou grande, você tem estrutura. O comportamento. Ela tem estrutura. Inclusive, quando você está próximo, quantas vezes entre algumas montadoras ali, a gente teve troca de... Eu, assim, de forma individual, falando de... Paralelo. De empresa para empresa como amigo. A pessoa me liga, Marcelo, como você está fazendo isso? Outro dia Acontece a pessoa falou, como está fazendo a parte do tapeceiro? Porque antigamente o tapeceiro fazia por metro quadrado. Aí você mandava os rolos, você não sabia como que o cara usou 5 rolos num stand desse tamanho. Era impossível. Eu doava, sei lá se vendia, sei lá o quê. Mas eu sei que eu pagava por metro do rolo. A gente começou, mede todas as peças, tem a sobra e paga-se por um valor fechado. Foi a minha dica para aquele dono de montadora. Ele falou, Marcelo, eu estou fazendo um sistema de pintura que é assim, me explicou. Eu falei, muito bom também. Ótimo. Então, essa troca de experiência você tem quando você está próximo de um concorrente, mas que está vendo que você é amigo. Teve uma situação, olha só, o que é aproximação de pessoas. Eu participei, eu montava há 6 anos um stand. Eu perdi uma concorrência para uma montadora também de grande porte, da associação. O cliente, por ser muito próximo de mim, falou, Marcelo, olha o projeto que a gente fechou. Eu falei, bonito o projeto, parabéns, eu te entendo. Por que você escolheu? Porque acertaram na veia. Sei. Eu queria ter feito aquele projeto. Entendi. E vi que tinha vidro no chão. Vitrine no chão. Entendi. Na situação do grupo de WhatsApp, no dia daquela montagem, uma pessoa falou assim, estou com um stand e quebrou a vitrine de chão. Você falou, é ele. Eu falei, e era a pessoa que eu sabia que tinha fechado o stand. Eu falei, eu tenho esse vidro. Tá vendo? Então, olha só, você pode estar na concorrência, mas sabe quando você vê aqueles atletas que terminam de correr a corrida ali e se tocam, se abraçam e falam assim, cara, você também é vencedor. Você chegou na segunda posição, mas, cara, você fez o seu máximo. E é o que eu espero assim, do nosso segmento. E às vezes é o que tem me decepcionado um pouco, sabe? Você falou agora de mão de obra, a gente está nesse momento. A gente está nesse momento com falando uma pesquisa. Quadrado. No ar. Você tem ali, se eu não me engano, umas 30 posições que vai de marceneiro a vendedor, a projetista, a estoquista, a eletricista, a costureiro, enfim. A gente está criando uma tabela com pesquisa com os associados e para isso é exclusivo do associado. Até para a gente entender quem somos. A pessoa fica achando que você vai... se médio. Souber quanto está pagando na minha vendedora... Cara, se eu tenho uma empresa estruturada que respeita a pessoa, ninguém vai querer ir pra que sua. paga correto... Cara, a pessoa vai sair da minha... eu entrego corretamente e tal... A pessoa vai sair da minha empresa se for uma coisa fora do sério. Porque trocar o certo pelo duvidoso, eu acho que é meio E aí, vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, mas falando um pouquinho sobre profissionais. O que você diria para os profissionais que estão começando agora na nossa área?
que vão começar a engrenar aqui na área da... Não seja meia boca, se profissionalize. Não seja meia boca, não seja meia boca. Eu já vi um postzinho que falava assim, me apresente um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu lhe apresentarei um milionário. E é verdade. Às vezes a pessoa é um vendedor e é vendedor porque ele se comunica bem. Ele é vendedor porque o tio colocou ele para poder vender porque ele precisa. Não, vai ser um vendedor? Seja um vendedor. Seja melhor. Às vezes eu falo com meus filhos, com algumas pessoas, quanto livro eu já li, quantas palestras eu já participei. Cara... Você fala assim, não é do nada que chega lá na frente do cliente e você desenrola. Às vezes eu sentar numa mesa, vai para uma reunião, tá a sua vendedora junto, aí tem assistente de marketing, diretor comercial e CEO. Aí você fala assim, tá, não sei o quê. E sair dali, a pessoa da agência fala assim, você certamente foi que fechou. Por quê? Porque você se preparou, não é obra do acaso. Pode ter? Pode. Mas a chance de dar certo é muito maior. Vai ser um marceneiro? Cara, seja um marceneiro porreta. Sabe por quê? Quando você chega lá, o meu metro quadrado, quanto que é? É 200. O outro, o meu é 300, meu amigo. Mas é isso aqui que eu te entrego. Você está ganhando o dobro do outro. E sabe o que vai acontecer, Paulo? Devido a essa demanda, a pessoa vai pagar. Agora, se for meia boca... Cara, é o que você vai viver aí, sendo meia boca, ganhando meia boca também. Porque o próprio perfil de associado da Abraço. A Abraço não é uma entidade que defende o mercado de preço. A gente defende o mercado de qualidade. A gente trabalha muito isso aí. A gente quer que contrate a Núcleo, a gente quer que contrate a JMK, não porque sejam careiros, vamos deixar claro. Não está falando isso. A gente está falando isso, mas vocês não estão vendendo preço, vocês estão vendendo estrutura, qualidade, credibilidade, segurança, entrega. O que você falou agora é uma grande verdade. Ou seja, você vai ser aquilo que você for fazer na sua vida... Na vida, né? Cara, seja o melhor. Lute para ser o melhor. Se prepare. Eu acho que isso se prepare. Quando eu dou treinamento para a equipe comercial, eu falo muito isso. Você pode ter o melhor talento do mundo de oratória, mas se você não estudar técnicas de venda, se você não estudar argumentação, você não vai conseguir alcançar os resultados que você almeja. Perfeito. Eu acho que vocês entrarem na minha rede social, vocês vão dar risada. Eu acho que tem 2 fotos lá. Uma de quando a gente ia ter um... Era para estar aqui agora a rede social. Tá vendo? Ele queria colar. Eu tenho 2 fotos. Uma que a Karen colocou para mim quando ela criou o WhatsApp. Para abrir o WhatsApp. E outra quando a gente foi palestrar, foi ter um negócio sobre a pandemia. Alguma coisa assim. Tem isso na minha rede social. Vocês não vão encontrar foto, não vão encontrar nada. Mas eu dedico muito tempo na rede social com conteúdo de empresário, conteúdo de vendas, conteúdo de conhecimento. Ok? Então, às vezes eu fico pensando assim... Tem gente que dedica tanto tempo no WhatsApp e não busca um pouquinho do conhecimento ali que... Tá lá, né? Tá lá. E de graça. Tem, de graça. Dá uma pílulazinha menorzinha, mas se você cavocar ali, você vai encontrar um pouquinho mais de coisa. Eu estou fazendo um curso, sabe, que é gratuito agora? Libras. De quê? Libras. Tá na internet, tá de graça. Tá de graça. Marcelo, a gente tem... Eu não sei como é que a gente vai fazer isso agora. Eu já sei. Eu vou falar um assunto aqui agora que leva no mínimo meia hora para começar. Não, mas eu tento ser menos prolixo. Só que a gente tem 5 minutos. Vamos objetivar. Ok, valendo. ESG. Que é isso? ESG, cara, velho? Paulo, na boa. Budismo? Na boa, eu acho que o que eu tenho visto de discurso é tudo modinha. Sendo bem preto no branco. A pessoa vai pela modinha. Lembra quando antigamente surgiu o negócio do sustentável e todo mundo achava que o sustentável era o quê? Pegar uma folha de sulfite e a sua apresentação no papel reciclável. Ou usar um mobiliário que era de pallet. Exatamente. Não, do pallet, então, você entrava no pavilhão... Pallet é o quê? É um depósito isso aqui? Então, cara, eu acho que o sustentável vai muito além disso. Indo para a parte do sustentável, depois eu até vou para o ESG. O sustentável é você, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente tem na JMK. Eu tenho estantes Coringa. Aquilo é sustentável. Sabe por quê? Porque não vai jogar fora. Concordo tanto. Isso é sustentável. Que maravilhoso. É sustentável, ajuda aquele cliente que é uma boa empresa, mas que às vezes não tem o recurso
que seria o correto para estar fazendo aquilo que ele espera. Então, eu acho que isso é ser sustentável. Sustentável não é colocar uma paredinha verdinha com um galho de árvore, que é o que quase todo mundo faz, e às vezes a gente tem que atender a necessidade do cliente para ele mostrar esse lado sustentável. Esse lado fake. sustentável. Pintar uma parede verde não é ser sustentável. Ser sustentável, Paulo, eu acho que é desde como você desmonta o stand. E aí, trazendo para o lado da JMK, tá? Eu cansei de... Paulo, eu tenho vídeos lá que eu gosto de estar no pavilhão e peço para o meu coordenador filmar o que está acontecendo. E o pessoal amarra a cordinha no... Tá lá a paredinha verde, tá? No stand. Aí o cara amarra a cordinha no pontalete, puxa aquele pontal do pé direito e o stand vem abaixo. Aquela empresa é sustentável? Agora você chegou no Desde ponto quando? E aí, indo para o lado ESG, eu sou só um pouco contra do lado social, tá? Fazer mostrando. Vem de encontro aquilo que você faz não se mostra. Mas o ESG exige disso, mostrar que você tem a obra social. Eu sou contra. Mas o mercado implantou isso e você tem que aderir. Agora, com relação à inclusão, eu sou cristão. Na minha empresa já teve macumbeiro, budista. Cara, eu vou escolher a pessoa, selecionar a pessoa, incluir a pessoa porque estão me obrigando. Eu vou incluir a pessoa dentro da minha empresa porque ela atende os requisitos. Tem que ter a cota de negro. Minha secretária é uma negra. E pergunta para ela se alguma vez ela se sentiu discriminada. Você vai tratar com respeito? Tem que tratar com respeito tanto o seu fornecedor, o seu colaborador. Você pega o meu WhatsApp aqui, você vai ver eu falando com a minha secretária o tempo todo. Por favor, muito obrigado. Nossa, é obrigação dela. Mas eu faço questão de ser nessa linha. Importante. Por quê? Aí vem de encontro com aquilo que eu falei. A pessoa não vai querer sair da empresa que ela é tratada dessa forma. Já trabalhou gay na empresa? Trabalhou gay, já trabalhou lésbica, sapatão. Tá bem para minha empresa. Você vai trabalhar direito? Eu quero você dentro da minha empresa. Mas não porque você é isso ou você é aquilo. O que você faz na vida pessoal, ou por religião, ou por nacionalidade, ou por território nacional. Porque eu teve uma vez no grupo lá um negócio porque a pessoa soltou que é nordestino. Cara... E desculpa, a pessoa ficou chateada porque chegou aquela informação a nível geral. A pessoa está pagando pelo preço daquilo que ela pensa dentro da casa dela. Ela só externalizou aquilo que ela pensa. Entendeu? É num momento que não sei o que não, filha. Você está com isso dentro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Nós fizemos, inclusive, um vídeo naquela época lá. Você falou agora sobre ESG, aí é importante... Bateu, hein? Direitinho. Calma, ainda não terminamos. Tem mais duas aqui ainda. O problema é a tréplica. Isso aí. Se você fala muito, você imagina eu. Bom, você sabe. Para eu segurar o Paulo, viu, Marcelo? Olha... Quando você fala de ESG, é importante que quem está nos escutando, nos vendo, saiba disso. Uma das bandeiras que a gente tem é ESG, bandeira da Braskem, não há dúvida. Por quê? Vou usar um exemplo que você falou agora. Cara, desculpa, não tem ESG quando você tem uma desmontagem numa feira de 40, 50 mil metros quadrados, você tem 12 horas para desmontar. Isso aí então, é uma das coisas que eu achei que fosse mudar e que... A gente é uma das bandeiras que a gente tem. O setor, a gente nota hoje em dia, quando a gente fala com as vênias, quando a gente fala com as promotoras, todo mundo é sensível a esse problema. Então, não é uma coisa, não estou nem aí. Não. É verdade. Existe uma sensibilidade. O setor conversa. Ontem, ontem teve reunião da BNT, a qual você sabe que a gente está há alguns anos na BNT, e a gente está, nesse momento, construindo a norma brasileira de montagem de eventos. Uma das sugestões que eu dei ontem no grupo, e foi aceita ali, o pessoal já vai começar, a gente começar a criar uma não é tabela, deram outro nome. Eu falei tabela, uma proporcionalidade de tempo de montagem para desmontagem. É isso aí que a gente já falou no passado. Para a gente voltar a isso, de ter, você quer montar... Que faça sentido. Você quer ter mezanino? Tudo certo. Então você vai não são 3, são tantos 5. dias. Sim. Se o teu pé direito é 2 metros, é uma coisa. Se o pé direito é 8, é assim, diante. Legal, Paulo. Pensando nessa questão do bem-estar, eu gostaria que meus funcionários conseguissem ter um dia para poder dedicar família, religião, essas coisas, como eu tenho, tá? Eu tenho meu domingo, é de manhã, como eu falei, muitas vezes à noite também. Eu gostaria que eles tivessem.
A questão... eu fiz questão de agradecer, cara. Eu gosto de pessoas, eu gosto de pensar no ser humano. Eu fui para a montagem da Laad. Cara, eu fiz questão de agradecer e parabenizar os funcionários que trabalharam para mim. Eu que estava parado, não estava carregando peça, não estava subindo em escada, não estava tendo que apertar coisa. Estava insuportável o calor. Insuportável. Imagina para esses caras. O dia inteiro. Então, para mim, sabe quando eu fico pensando, puxa, o que fazer para esses caras? Mas teve uma feira que a gente botou no grupo agora no Rio de Janeiro que tinha ar-condicionado. Não era live, não? Não, colocaram até eles elogiaram. No último dia teve. Ah, no tá. último dia teve. No último dia teve. Nos outros dias. Não é dia do expositor. Não, tinha uma montagem. Teve uma montagem. Não, foi uma montagem no Rio, eu acho que foi outra feira. Então. Foi outra na feira. SRE. Que foi elogiado. Eles Foi elogiado. respeitaram a gente. Foi elogiado mesmo. Porque e meus é um funcionários ambiente falaram. Ele falou assim: a única coisa que às vezes lá às vezes você fica saindo. É tão calor que aí você vê, né? Quente e frio fica doente. Quente e frio fica doente. É. Mas pelo menos teve essa iniciativa. Ótimo. Talvez dosar. Não vai ficar. Nem tão quente, nem tão Eu acho que frio. o setor como um todo está sensível a todos os problemas. Eu não tenho a menor dúvida dessa minha afirmação. O que a gente gostaria é que as coisas talvez fossem mais rápidas nas soluções, mas a gente vê aí algumas melhorias bem fortes nessa. Mas, e as pessoas têm se sensibilizado positivamente. De novo, eu tenho sentido. E assim, e algumas coisas que foram, por exemplo, Marcelo Soares, você lembra que você botou um caminhão para parar lá atrás. Então, há coisas que a gente não consegue fazer mais hoje em dia. Se a gente faz hoje em dia, é um processo de perdas e danos. Hoje eu mesmo. Então, mas eu confesso que ainda. Eu fiz um examezinho. Às vezes dá vontade. Eu fiz um examezinho aí deu que eu tenho impulsividade e hiperatividade. Então, entendi. Aí você já justificou. Além de um complemento lá que também tem. Que nem o que é o problema da moda, né? O TDAH. Então, o que acontece? Eu falo, cara, às vezes tem coisas que eu ajo por impulso. E eu não sabia por que às vezes eu fazia coisas como essa, de entrar na frente do caminhão e falar. Depois avaliar, né, Marcelo? Você fala, eita, pera. Eu já fiz coisa, filha. Você fala assim, meu Deus, a Karen fala, nunca mais faz isso, pelo amor de Deus, eu não entro junto com você, eu não saio com você. Você está com quantos anos? 40 e pouco? 46, eu acho. Quando você chegar na minha idade, então você tem o seguinte, espera mais um pouquinho, quando chegar na minha idade, o Ragazzi, pelo menos quando eu fiz aniversário, ele falou, quando eu fiz 60 anos, ele falou, agora você pode fazer besteira. Então. Não, porque ele vai assustar a minha esposa. Não, mas a gente tá longe. Ele falou que ele me defende falando que eu sou senil. Então, cara, vamos lá, Marcelo. Penúltima, Paulo. 3 minutos, rápido. Voltar no tempo? Falamos? Não. Isso, falamos? essa mesmo. Então tá, vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo, entrou numa máquina do tempo, tá? E você fosse falar com o Marcelo, que está começando a sua carreira, começando a sua vida profissional lá atrás. Antes de montagem, estou falando... O Marcelo. Marcelinho começando, que já foi companheiro, não foi? Você falou que você já fui metalúrgico. Já foi metalúrgico. Feirante, metalúrgico. Feirante. Telemarketing, modelete. Fui modelo. Já fui. Hoje em dia está difícil. Olha que presidente bonito que eu tive. Mas ele engrenou na venda distante. Se você pudesse dar um conselho para esse Marcelo, você teve essa oportunidade. Você pode, para um conselho bom, o conselho seguramente. Seriam 2 conselhos. Então, aplique as verdades da Bíblia no seu modo de trabalhar. Aplique. Agora, né, com um pouquinho mais de experiência, às vezes... Maturidade, você começa a ver que vai fazer todo sentido. E o outro é se prepare. Eu... sou formado em administração, mas curso técnico, eu não tenho faculdade. E aí, quando eu formei no curso técnico, eu falei para minha mãe, pelo amor de Deus, não me peça para fazer faculdade. Pelo amor de Deus. Odiava estudar, odiava. Eu gosto de cursos rápidos, sabe? Entendi. Curso rápido, treinamento, palestra, conteúdo rápido. Mas odiava estudar. Então, esses seriam os 2 conselhos. Se prepare e aplique tudo que você sabe da Bíblia na sua vida profissional. Bons conselhos. E o Marcelo Soares por Marcelo Soares? Quem é você, Marcelo? Eu acho que eu falaria, cara, você ama pessoas, né? Você quer cuidar de pessoas, né? Assim, é o que eu vejo, assim,
às vezes acabo até... Minha esposa já falou, é minha melhor conselheira. Ela fala, mas às vezes você quer tomar o lugar de Deus. Deus às vezes está moldando as pessoas. E você quer brecar isso. Tomar frente, na verdade, para auxiliar. Né? Eu sou muito paternalista. E ela falou, às vezes você quebra a cara por causa disso. Você sofre por causa disso. Você se decepciona por causa disso. Então, seja menos paternalista, cuide menos dessa questão de pegar o problema que é dos outros e transformar como sendo seu. Exato. E eu acho que na associação, durante o longo do tempo que a gente esteve junto, eu acho que vocês viram isso. E eu pegar e abraçar, mas eu entendo sempre assim, que valeu mais a pena do que não, né? Então eu me vejo assim, mas é uma visão talvez bem distorcida que eu também tenho de mim. Não é, com certeza não. Que foi, Acabamos? Paulo? Acabou. Acabou? Acabou. Glória. E a gente não conseguiu mais uma vez. Graças a Deus, a gente nunca consegue. Olha, ó, pontinha. Nunca a gente. Não, mas a gente não consegue terminar não aqui. Perguntar? Não. Tá bom. Não, tem Quer dizer que o papo foi ótimo, né? Não, isso quer dizer que você vai ter que voltar. Você vai ter que Paulo, voltar. eu acho que... Vamos lá. Será que a pessoa quer ouvir de novo? Quer, mas aí a gente traz formato 4 pessoas. A gente traz fazer um um formato diferente. Bate-bola. Isso, com temático, sabe? Pode ser. Sempre funciona. Marcelo, só tenho que te agradecer. E aí agora eu aproveito para te fazer um agradecimento público, né? Você foi meu presidente, né, durante alguns anos, trabalhamos direto quando você estava à frente da Abraço, tá? Trabalhar com você foi um gigantesco privilégio, gigantesco prazer. Você é um cara de muita ética, de muita índole, de pensamentos corretos. A gente trocou muita figurinha, então eu sou um cara, eu gosto muito de você, realmente eu gosto muito de você. Eu sou muito teu fã, tá? A pessoa que você é, o empresário que você é e o presidente que você foi. Então, te agradecer pela tua liderança à frente da Abraço e comigo também, enfim. Ou seja, coisas que eu aprendi com você. Quantas vezes eu já falei com você, Paulo, tô ligado, né? Tô com saudade. Então... Porque as pessoas, assim, eu sempre penso que eu quero que as pessoas que cruzarem o meu caminho tenham uma marca que leve alguma coisa de mim e que a pessoa também deixe no meu coração alguma coisa. E é o que eu tento fazer. Né? E automaticamente buscar alguma coisa das pessoas. Cruzo com pessoa pilantra, que não vale a pena, cruzo. Essa pessoa me deixa um ensinamento, ó, tá vendo? Aprenda a dosar, aprenda a selecionar as pessoas. Até essa pessoa que passa dessa forma deixa algum ensinamento. Então, eu sou grato a Deus. Se hoje vocês têm essa percepção de mim, é porque Deus que transformou um Marcelo de antigamente, que não era flor que se cheira. Meu Deus, Acredite. muito obrigada, Marcelo. Foi ótimo recebê-lo. Para mim também é sempre uma alegria tê-lo tanto tempo ao meu lado na Abraço e agora recebendo você aqui no Abraço Talks. Tá bom. Obrigada, viu? Sula, obrigado, Marcelo. A você, então, que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado por estar com a gente. Toda terça-feira tem um episódio novo no Spotify e pelo YouTube. E logo a gente também no canal de TV que a gente está finalizando isso, tá? Nosso muito obrigado e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Beijo Obrigada. grande. Tchau para vocês. Tchau.